Vamos abrir no livro de 1 Pedro, no capítulo 2. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 10. Peço que os irmãos prestem bastante atenção nessa palavra. Diz assim, acompanhem comigo. Portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano, de toda hipocrisia, de toda inveja e todo tipo de difamação. Como bebês recém-nascidos, desejem intensamente o puro leite espiritual, para que, por meio dele, cresçam e experimentem plenamente a salvação, agora que provaram da bondade do Senhor. Vocês têm se aproximado de Cristo, a pedra viva. As pessoas o rejeitaram, mas Deus o escolheu para lhe conceder grande honra. E vocês também são pedras vivas, com as quais um templo espiritual é edificado. Além disso, são sacerdotes santos, por meio de Jesus Cristo, oferecem sacrifícios espirituais que agradam a Deus. Como dizem as Escrituras, ponham em Sião uma pedra angular, escolhida para grande honra. Quem confiar nela jamais será envergonhado. Sim, vocês, os que creem, reconhecem a honra que lhe é devida, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. E também, ele é pedra de tropeço, rocha que faz pessoas caírem. Tropeçaram porque não obedecem à palavra de Deus. Portanto, se deparam com um destino planejado para elas. Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês não tinham identidade como povo, agora vocês são povo de Deus. Antes, não haviam recebido misericórdia, agora receberam misericórdia de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, é com contrição de coração, com seriedade, Pai, e com amor, que a gente se achega diante de Ti. Deus, a gente não está diante de um pregador, a gente não está diante de irmãos, a gente está diante do Deus do universo, do Cordeiro que morreu por nós. No nome de Jesus, Pai, que essa cruz aqui atrás de mim não seja somente um símbolo, mas seja a nossa vida. Que quando a gente olhar para esse símbolo da cruz, que a gente se lembre o quanto nós somos amados e o quanto essa cruz também exige de nós. Deus, cancela todo o intento de Satanás de tirar a atenção. Satanás se retira, em nome de Jesus. Toda desatenção quanto à Tua palavra que transforma. E Deus, em nome de Jesus, traz para nós a revelação desse texto tão lindo que Pedro escreveu. Em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Alguns domingos passados nós começamos uma série em cima de 1 Pedro. Nós estávamos com outro planejamento, mas acabar que nós nos voltamos para 1 Pedro. Por quê? Porque nenhum texto na palavra de Deus, nenhuma carta na palavra de Deus é tão específica e tão abrangente quanto ao sofrimento humano, quanto a de Pedro. Na carta de Pedro, ele diz sobre o sofrimento mais do que em qualquer outro texto da Bíblia. E a gente escolheu esse texto porque nós vivemos hoje num tempo de sofrimento. Um sofrimento talvez um pouco diferente do que esse que Pedro diz aqui para os irmãos. Porque o sofrimento desses irmãos, em que Pedro escreve essa carta, era um sofrimento de perseguição abrupta. Para os irmãos terem uma ideia, só vou fazer uma breve retrospectiva. Esses irmãos eram acusados, são mais ou menos 60 depois de Cristo. Esses irmãos estavam sendo acusados de atear fogo em cidades. Nero, porque havia fogo em algumas cidades importantes para o reino para o Império Romano, estavam sendo assediadas com fogo, porque estavam havendo muitos protestos. Nero
para fugir da sua responsabilidade, fez sabe o quê? Falou a culpa dos cristãos. Imagina, meus irmãos, imagina, você representando Deus de amor e te acusando, botando o dedo na sua cara, dizendo: você é responsável pelo nosso sofrimento, pelo sofrimento da cidade. Imagina se isso estivesse acontecendo em Goiânia agora. Há uma série de protestos na cidade e o prefeito, ou seja, quem for o governador, chega e fala: a culpa é de vocês, cristãos, nós vamos perseguir vocês, nós vamos pegar vocês. É por isso que eles se escondiam. Essas reuniões que hoje a gente tem aqui, eles faziam em cavernas. E no meio disso tudo, Pedro, com o coração compadecido, escreve essa carta para os irmãos como um encorajamento e também como um ensinamento de como viver uma vida cristã no seu todo. A carta de 1 Pedro não é longa, mas talvez seja a carta que mais nos ensine de forma densa o que é viver a vida cristã, o que é ser pai, o que é se relacionar com a sociedade, o que é se relacionar com o governo, o que é se relacionar com os irmãos da igreja. Essa carta é extremamente rica. Até agora a gente viu sobre essa carta de que nosso Deus é um Deus triuno, é como Pedro começa dizendo. Eu, Pedro, escrevo para vocês sobre esse Deus que é triuno, que é o Pai, que é o Filho, que é o Espírito Santo que habita em vocês. Ou seja, ele começa com uma doutrina. Depois disso, ele fala: as pessoas que entendem quem Jesus Cristo é, vivem com uma esperança que não é dessa terra, que não é baseada nessa terra. É uma esperança de vida eterna. Depois disso, ele fala: essas pessoas que vivem com base nessa esperança, tem que ser santo. Não é só ter esperança. Não é agora aceitei Jesus, está tudo certo. Jesus exige de nós um comportamento que seja como o dele. Porque cristão, meus irmãos, assim como foi utilizado em Atos na primeira vez, não é um bom apelido somente. Era o nome dado àqueles que procuravam com todas as forças imitar seu Salvador, ser como ele. Então, hoje em dia, nós temos muitos evangélicos, nós temos muitos católicos, muitos espíritas, poucos cristãos. Muitos poucos cristãos, porque a palavra de Deus assim diz. Uma história para os irmãos: na madrugada do dia 22 de fevereiro de 1998, uma coluna de apartamentos do edifício Palace 2, no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, caiu, desmoronou, simplesmente desmoronou. 8 pessoas morreram, 150 pessoas ficaram sem casa. Depois disso, depois de 2 dias, alguns engenheiros foram lá para fazer um laudo sobre o que estava acontecendo com o prédio. Quando eles estavam a caminho, o prédio de 22 andares desabou. Eles mesmo assim fizeram um laudo sobre a estrutura. Eles pegaram pedaços de concreto para comprovar o que tinha acontecido com essa estrutura. Eles comprovaram que no meio desse concreto, no meio da estrutura que era para ser rígida e segurar o prédio, no meio da fundação, que era para ser aquilo que baseia a construção, aquilo que dá força, sustentação, haviam pedaços de madeira, saco plástico, jornal, saco de cimento, envolvido com toda a estrutura. Depois de alguns dias, essa mesma construtora foi analisar outros prédios dela. Um outro prédio estava a ponto de cair. Eles lançaram um laudo dizendo o seguinte: moradores podem pegar as coisas de vocês. Vocês têm algumas horas para pegar. Depois de 30 minutos que esse laudo saiu, dizendo que as pessoas poderiam ir e recuperar seus bens, o prédio desaba. Graças a Deus, pela graça de Deus, ninguém morreu nesse segundo desabamento. Meus irmãos, se a sua vida fosse um edifício, vamos imaginar um edifício real, desses que a gente vê aí fora sendo construídos, que tem aquelas valas grandes, alguém entende isso? E tem aquele outdoor gigantesco com o nome do empreendimento. E no nome desse empreendimento está escrito: edifício fulano de tal. É o seu prédio. Edifício Débora. Edifício Sejana.
edifício Leandro, edifício Paulo, Geraldo, Mônica, Valdir. Está estampado o nome desse edifício. E depois de alguns anos, talvez já construído, chega um homem, um técnico, com um capacetinho, vestido como um engenheiro, uma roupa apresentável, de engenheiro, aqueles botão de engenheiro, chega lá com uma pranchetinha, e no crachá dele está escrito Jesus Cristo. Ele vai analisar agora qual é a estrutura, vai fazer um laudo técnico da sua estrutura. O que será que teria nesse laudo? Qual será que seria a estrutura da sua vida? A estrutura da sua vida será que teria escrito no laudo, baseado nas redes sociais? Baseado nos amigos? Baseado no psicólogo? O psicólogo que diz que eu sou? Baseado na ciência? É a ciência que me mostra o caminho. É nela que eu me fundamento. No positivismo, vai dar tudo certo. Está tudo certo. Pensamento positivo. No negativismo, vai dar tudo errado. A vida não tem sentido. Eu sou um fracassado. Seriam os famosos, os influenciadores, que estariam lá na sua base, na sua fundação. Será que Jesus constataria que talvez até poderia ter alguma estrutura com base bíblica, algumas páginas da Bíblia, mas a sua grande maioria era uma mistura? Ou será que esse laudo diria que foi encontrado, que o técnico chegaria para você dizendo: foram encontradas páginas da Bíblia por toda a estrutura? Foi encontrada uma fundação sólida, uma estrutura que não vai cair, porque ela não se baseia no que o homem consegue construir, mas ela se baseia no fundamento mais verdadeiro da terra, a palavra preciosa de Deus. Essa é exatamente a verdade que Pedro está ensinando nesse texto. É exatamente essa verdade. Presta bem atenção nela. É isso que Pedro está querendo dizer. Que Cristo não pode ser ignorado. Ou ele é o centro, ou ele é a rocha firme, inabalável, intransponível, que sustenta todas as coisas. Ou ele é uma pedra de tropeço, que revela o fracasso de quem o rejeita. Não existe meio termo, meus irmãos. Não existe mistura na estrutura. Alguém está entendendo isso aqui? Não? Eu vou repetir. Cristo Jesus não pode ser ignorado. Grave bem essa verdade. Ela é a verdade central desse texto. Ou ele é o centro, a rocha firme, inabalável, intransponível, que nada entra nela, que sustenta a vida de todas as coisas. Ou então ele é uma pedra de tropeço que vai fazer você cair. É isso que o texto diz. Diante dessa verdade, esse texto de Pedro chama a atenção da gente para ver uma fotografia do que é a vida do cristão ontem, hoje, e do que é para ser amanhã. Ele revela aqui uma sequência lógica para a gente. Alguns padrões que teriam talvez nesse laudo de Jesus se ele chegasse no seu prédio, para que comprove que você tem uma estrutura rígida ou não. Diante desse laudo de hoje, meus irmãos, desse texto de 1 Pedro, a gente vai descobrir uma coisa: que a gente tem que destruir talvez o nosso prédio, impedir, para começar de novo. Ou, se Cristo Jesus fala, continua. Eu estou na fundação. Vamos para o laudo? Número 1 do laudo. Qual que é o primeiro fator desse laudo em que nós vemos nesse texto? Ou nós somos completamente dependentes de Cristo, ou o engano e o pecado nos corroem, pouco a pouco. Acompanhe comigo, o texto inicia assim: portanto, pois é uma implicação do capítulo anterior, ele está continuando o texto anterior. Portanto, livrem-se. Esse livrem-se aqui, que Pedro diz, tem a mesma conotação de despir-se, de tirar a roupa, de arrancar a roupa fora. A mesma conotação de Romanos capítulo 12, verso 13. Lá
Lá em Romanos 12, 13, vamos abrir nossas Bíblias? Romanos 12, 13. Romanos 12, 13. Romanos depois de Atos. Romanos 12, verso 13. Todos encontraram? Diz assim: portanto, deixem de lado as obras das trevas como se fossem roupas sujas e vistam a armadura de Deus, a armadura da luz. Romanos 13, 12, desculpa, falei errado, né? Romanos 13, 12. Amém. Perdão, irmãos. Deixem de lado as obras das trevas como se fossem roupas sujas e vistam a armadura de Deus. Aqui está falando deixar de lado, abandonar. Esse livro, isso é repudiar. Repudiem essas obras, abandonem essas obras. Esse livro-se de Pedro é ainda mais profundo. Ele é o que é conhecido como um auristo grego. O que é um auristo grego? Numa tradução mais livre, significa que é um tempo verbal indefinido ou indeterminado. O auristo indica uma ação verbal que está acontecendo sem definir o tempo em que ele vai acabar. O que Pedro está falando então, não é para que a gente se livre uma vez, não é para que a gente se livre 2 vezes, não é para que a gente se livre 40 vezes, é para que a gente continue a se livrar, se despir, tirar, jogar fora. Do que ele está falando? Pedro estabelece uma lista, vamos acompanhando comigo. Primeira coisa que ele diz: maldade. Essa maldade do grego também significa iniquidade, de ter um olhar maldoso sobre as pessoas, sobre os seus irmãos, de estar sempre procurando um errinho, levantando placa, maldade, querer o mal do seu irmão, querer o mal da sua família. Incrivelmente tem gente que quer. Engano, segundo ponto, que procura falsos ensinos, ensino que massageia o ego. Engano é isso. Eu procuro ensino que se encaixa na minha vida, que se encaixa na minha realidade. Você sabe o que é religião, meus irmãos? Numa tradução um pouco mais livre, tentar encaixar Deus numa caixa que me favoreça. Isso é religião. É por isso que as pessoas falam o seguinte: essa religião faz sentido para mim. Por quê? Porque ela se encaixou no meu senso. No meu senso, no meu quadrado, no meu cubo, em que eu coloco a Deus, e ele me obedece. Isso é religião. E aí fica fácil de se relacionar com isso daqui. É um monte de regrinha. Nosso Cristo exige de nós um relacionamento. Relacionamento. O engano. Terceiro, hipocrisia. De ser na frente dos outros e de não ser na frente do Cordeiro de Deus, do Rei do Universo. Aqui está falando do fingimento. Aqui está falando daqueles que têm uma adoração pública, que chega aqui no culto e levanta a mão: Deus é meu Salvador, e chega em casa um grosso com a esposa, é um estúpido. Aqui está falando de pessoas que não seguem aquilo que pregam, ou de que não procuram seguir, porque não se engane, meu irmão, é impossível seguir isso aqui totalmente, se não for pela presença de Jesus. Você sabe por que eu digo se não for por? Porque ele diz que a gente sim vai ser santo como ele é. Mateus 5,48 diz assim: portanto, sede perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. É possível. Mas o que aqui está dizendo é que essas pessoas, elas fingem bem. Vocês já escutaram aquele termo dizendo que o estacionamento da igreja muitas vezes é um grande guarda-roupa? Quando está chegando no estacionamento da igreja, aperta a mão da esposa: agora nós somos crentes. Agora a gente vai levantar a mão ali e vai adorar. Chega em casa e a gente conversa. Misericórdia, meus irmãos. Aqui está falando disso. Detalhe: ele não está falando aqui, meus irmãos, para não cristãos, viu? O não cristão tem que passar por uma outra fase ainda, que é a fase de arrependimento. Aqui está falando para pessoas que conhecem a Deus. Vamos continuar? Da hipocrisia, da inveja. Procura ver o outro destruído, querer o que é do outro, querer talvez o que Deus está fazendo na vida do outro. Nesse sentido, está que é bom. Porque se Deus estiver fazendo boas coisas na vida da pessoa, estiver transformando o caráter dela, é bom pedir isso. Agora, é aquela inveja que quer roubar do outro, que quer ter o que é do outro, que o outro chega com uma bênção, com alguma notícia boa, e bem no fundo você acha até bonzinho,
mas seu coração está querendo esfolar o irmão. Alguém conhece esse sentimento? Não? Só eu que já senti isso? É só eu? Amém. Da difamação, vamos continuar. Quinto ponto, difamação. O que é difamação que Pedro está dizendo aqui? Levantar falso testemunho contra o irmão. Está lotado nossas igrejas hoje. Lotado. Irmãos difamando o outro, fazendo grupinhos, dissensão, facção. Essas são as obras lá em Gálatas 5, ditas como obras da carne. Engraçado que Pedro está falando isso para crente, né? Tem gente que acha que virou crente e virou santo de vez, né? Amém, nós viramos. O conceito da palavra no interior, mas Deus precisa transformar nosso entendimento. Então, meus irmãos, Pedro continua estabelecendo um retrato desse cristão, dizendo o seguinte: não sejam essas coisas, abandonem essas coisas aqui. Isso aqui não é obra do Espírito. Mas só que o que ele continua dizendo? Continua comigo. Como bebês recém-nascidos, desejem intensamente o puro leite espiritual. Vamos parar um pouquinho aqui. Meus irmãos, vocês sabiam que alguns estudos dizem que o bebê reconhece o cheiro da mãe? A Duda não está aqui, mas ela vai experimentar isso em breve. Nós vamos também um dia. Mas o bebê reconhece o cheiro da mãe, o cheiro do pai. Ele sabe quando a mãe está por perto. Ele sabe a distinção. Estudos dizem isso entre o leite da mãe e outros leites. O da ama de leite, por exemplo. O bebê reconhece essas coisas. Assim, meus irmãos, como o bebê reconhece o puro e verdadeiro leite e chora quando está distante dele, assim Pedro está falando, vocês têm que ser assim, meus irmãos. Vocês têm que ser dessa maneira. Chorar, sentir falta da presença, da gostosa presença do leite, da verdade da palavra. Eu fico impressionado com pessoas que conseguem ficar anos em igrejas que não pregam a palavra de Deus. Impressionado. Talvez por uma instituição que te prende, mas eu fico impressionado, porque eu vou falar para os irmãos, eu persegui isso daqui, meus irmãos, não é mérito meu, é Cristo, por toda a minha vida. E eu lia, eu falava, isso aqui tem coerência aqui, mas não tem aqui. Isso aqui está errado. Eu quero ver o puro leite. Eu quero ver gente que prega a palavra porque ela é uma profunda sabedoria. Não porque a nossa instituição cresceu. Não porque a gente é legal agora, porque tem muita gente aqui. E daí a gente começa a negociar a palavra de Deus. Quem está entendendo isso? Amém. É o puro leite. Assim como um bebê anseia. Você sabe quando o bebê chora? Não é, com aquela força toda. E quanto mais parece que se afasta da mãe, mais ela chora. O que esse texto está dizendo é que assim devemos ser nós. O que Pedro está dizendo é que isso não é uma metáfora apenas para bebê, é para a gente. O leite materno, meus irmãos, é o alimento mais completo, mais nutritivo que existe. Ele é rico em proteína, em açúcar, em vitamina, em bioativos. Vocês querem que eu dê o nome de alguns para vocês? Em hormonas, fator de crescimento. É perfeito em célula viva. Sustenta o crescimento completo de um bebê. Ele não precisa de mais nada. Mais nada. Esse alimento para a gente é a palavra de Deus. Ela tem que ser a palavra de Deus para o cristão. Sabe por quê? Porque se a gente achar que alimento é o que a gente come de forma física, Jesus foi exatamente contra isso lá em Mateus 4,4, em que ele diz, nem só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Isso é isso que tem te alimentado, meu irmão. É isso que tem alimentado a sua vida. É nesse leite que você tem expectativa todo dia de experimentar. E Pedro continua, vamos lá. Pedro continua dizendo o seguinte: para que, por meio dele, cresçam e experimentem plenamente a salvação, agora que provaram da bondade do Senhor. Meu irmão, quando você experimentar, se você ainda não experimentou, desse leite, picanha,
Não é nada. Agora eu fui um pouco contra o Léo. Léo é uma picanha. Mas, meus irmãos, por mais gostosa que seja picanha, ou pensa na comida que você gosta. Tem gente que não gosta de carne como minha sogra. Mas pensa na comida que você mais gosta. A palavra de Deus é muito mais saborosa do que ela. É muito mais nutritiva do que ela. Continuando, meus irmãos. Essa é a primeira parte do laudo. Então, essa primeira parte do laudo diz o seguinte: vocês têm que ser completamente dependentes. Completamente. Porque senão o pecado vai corroer vocês. Não tem meio termo. Lembra que não dá para misturar massa. Amém? Segundo ponto do laudo: ou você é parte da construção de Deus, ou você é, infelizmente, um entulho. São pedaços de concreto, tijolo, tinta, que não serve para nada. Olha o que ele diz. Pedro continua. Vamos continuar comigo. No verso 4, diz assim: vocês têm se aproximado de Cristo, a pedra viva. As pessoas o rejeitaram, mas Deus o escolheu para lhe conceder grande honra. Esse se aproximado ainda se refere a um bebê que corre para os braços do pai, a uma criança que corre instintivamente para os braços do pai. Eu de vez em quando eu vejo a Bia se agarrando no Léo. A gente fez uma viagem esses dias juntos. É impressionante. Vira e mexe, ela volta para estar nos braços do Léo, nos braços da Flavinha. E sabe o que é mais lindo? É que quando eles estão juntos, eles parecem um só. É uma coisa tão apegada, tão gostosa, que você vê o Léo e a Bia, mas é uma mistura. É a mesma coisa. É tão lindo de se ver isso. Esse aproximado diz exatamente disso. Se aproxima de Deus com quem o abraça, com quem precisa dele, com quem depende dele. Para onde você corre, meu irmão, minha irmã, quando aperta a sua vida? Para quem você corre? O que o texto está dizendo é que nós ansiamos por essa palavra, a gente se aproxima dela. Assim como a gente se aproxima e a gente gosta de fazer algumas coisas, tem gente que gosta de dirigir, tem gente que gosta de fazer doce. Débora faz doces maravilhosos. Assim como cada um de nós gostamos de uma coisa, o que esse texto está dizendo é que a gente se aproxima, assim como a gente se aproxima dessas coisas. Não é natural para a gente fazer isso. O que o texto está falando é se aproxima desse Deus, depende dele. Essa pedra viva, que ele continua dizendo, se aproxima dessa pedra viva que é Jesus, que ele menciona, do grego, significa pedra. Presta bem atenção nisso aqui agora. É se apegar a essa pedra. Petra, do grego, é rocha inabalável e intransponível. Muitas pessoas fazem confusão daquela passagem lá de Mateus 16, 18, em que Jesus chega para Pedro, após Pedro ter uma revelação sobre quem é Jesus. Jesus chega para os discípulos e diz assim: alguns dizem que eu sou um ótimo profeta, alguns dizem que eu sou Elias. Quem vocês dizem que eu sou? Pedrão se levanta, fala: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Na mesma hora, Jesus olha para ele, fala: Pedro, tu és a pedra, e sobre essa pedra eu edificarei minha igreja. Há uma confusão muito grande sobre esse texto, porque a pedra que Jesus se refere a Pedro não é Petra, é Petros do grego. Petros do grego é uma lasca, é um fiasco de rocha, é um pedaço de uma rocha. O que Jesus então está querendo dizer para Pedro não é que a igreja vai ser edificada sobre um homem. Jesus não era doido para fazer um negócio desse. O que ele está dizendo é: Pedro, você é uma lasca, você é um pedaço de uma pedra, e sobre essa pedra, a pedra inabalável, a rocha que tudo sustém, eu vou edificar minha igreja. Sobre mim eu vou edificar. E daí o texto continua dizendo: e as forças do inferno não prevalecerão contra ela. Meus irmãos, nós somos um pedaço de rocha.
que o texto diz que nós somos incluídos num edifício, é o que a gente vai ver em seguida agora. Mas o que ele está dizendo é: Pedro, você é só um pedaço de uma rocha. Muitos irmãos fizeram uma confusão no passado. A Igreja Católica considerou Pedro como o primeiro Papa, muito provavelmente por causa dessa afirmação. Muito provavelmente por causa dela. E daí eles começaram a chamar Pedro de primeiro Papa. Não, é sobre Pedro que Jesus edificou a igreja. Não. Ele é a rocha. Somente ele é a rocha. Pedro deixa bem claro que todos nós somos um fiasco de rocha, um pedaço de pedra, no verso seguinte. Que todos nós somos pedras, que nós fazemos parte dessa fundação que é Cristo, a pedra viva. Vamos ler no verso 5, acompanhe comigo. Diz assim: vocês também são pedras vivas, com as quais um templo espiritual é edificado. Qual é esse templo que ele menciona? É a igreja gloriosa de Jesus Cristo, do qual ele morreu e do qual ele vai vir buscar. Pedro fala sobre essa igreja. Meus irmãos, nós temos o privilégio de fazer parte disso daqui, que é um pedaço, que é uma lasca, cada um de nós. Alguém já imaginou a honra disso? Você consegue imaginar a honra disso? Deus construindo um edifício, um prédio desses, e daí você chega e ele te coloca como parte da parede. Meus irmãos, o templo de Salomão não chega aos pés desse edifício espiritual que está sendo construído. Nenhuma edificação humana chega aos pés disso daqui. É por isso que escutar de cristãos dizendo que não fazem parte da igreja, nem amam a igreja, é um negócio muito estranho, é desconexo. Às vezes você pode até falar de algumas instituições, de alguns pastores que infelizmente não seguem a palavra de Deus, mas meus irmãos, se nós amamos Jesus, nós amamos pelo que ele morreu. E ele morreu pela igreja dele. Nós somos privilegiados de fazer parte de uma edificação. Coloca isso na sua mente e no seu coração, do privilégio que nós temos. Mas não para por aí. Muitos poderiam escutar isso e dizer: ok, eu sou uma pedra viva, frequento a igreja constantemente, dou dízimo, faço o bem sem olhar a quem, de vez em quando eu leio a Bíblia e está tudo certo. Está tudo certo, meus irmãos? Não é o que Pedro está dizendo na continuação. Vocês estão percebendo que é um texto extremamente coeso, que segue uma sequência extremamente coesa? Aí entra o nosso terceiro ponto do lado. O primeiro, que nós temos que ser completamente dependentes. Ou nós dependemos dele, ou nós nos enganamos do pecado. O segundo ponto diz que ou a gente faz parte dessa construção, desse edifício que Deus está construindo, que é um templo espiritual, ou nós somos entulhos. Terceiro ponto, em que Pedro agora diz: é só ir para a igreja? Terceiro ponto, ou nós somos sacerdotes desse templo, ou nós somos ouvintes. Pedro se aprofunda mais ainda no que significa fazer parte desse templo espiritual. Ser parte do templo espiritual significa, além disso, olha o que o texto está dizendo aqui, acompanha comigo, irmão, vamos ficar atentos à palavra de Deus. Diz assim, além disso, ainda no 5, além disso, além de serem pedras vivas, vocês são sacerdotes santos, que oferecem sacrifícios espirituais que agradam a Deus. John Stott, um grande pregador, disse certa vez que todos os que pertencem ao povo de Deus são profetas. No sentido de que todos desfrutam o conhecimento de Deus. Todos nós desfrutamos do conhecimento de Deus através de Cristo Jesus e do Espírito Santo. Então, o que Pedro está querendo dizer aqui, e que deveria ter deixado muito claro para todos nós, e principalmente para todas as igrejas: não existe sacerdócio real. Pedro se inclui nesse texto. Ele fala: eu também sou uma pedra viva. Lembra? Petros.
Ele está falando, todos nós somos uma pedra desse edifício, então não existe sacerdócio real. Como existia antes no Antigo Testamento, que Deus escolhia algumas pessoas para serem representantes dele. Não existe mais isso. Então, meus irmãos, não existe esse papo, infelizmente é o que o texto está apontando, de dizer, eu não sou capacitado, eu não consigo, Deus não quer me usar, Deus não me escolheu para a sua obra. Bom, se Deus não te escolheu para a obra dele, então você não é alcançado. Alguém está entendendo isso aqui? Não? Se você não faz parte da obra de Cristo, logo, você tem que ser alcançado por ele. É instintivo. Quando o Espírito Santo de Deus entra em nós, nós somos movidos. Não estou falando de atividades eclesiásticas somente. Louvor, cantar, pregar. Eu estou falando de ser um representante da glória de Deus por onde você passa. Amém. Meus irmãos, eu anseio o dia que a minha sombra curar uma pessoa. O dia que eu passar em qualquer lugar que seja, mas talvez um hospital, e Jesus pudesse ser tão presente que a sombra curar. Não estou falando uma mentira, isso aconteceu. A sombra de Pedro curar. Então, meus irmãos, não vale mais dizer que eu não sou capacitado, que Deus escolheu alguns, mas Deus não escolheu outros para a sua obra. Não existe isso. Não existe, meus irmãos, o pastor X, Y ou Z que tem mais autoridade espiritual do que você. Eu, o Léo e o Antônio não temos mais autoridade espiritual que você, se você é um sacerdote. Alguém entende isso? Não? Então, sacerdotes são todos nós que fomos chamados para pregar, para fazer discípulo, para alcançar nações, para orar, para expulsar demônio. Todos nós. Não o pastor XYZ. Talvez uma boa forma da gente exemplificar isso, porque às vezes a gente está no nosso contexto e a gente não entende isso muito bem. Mas uma boa forma de exemplificar isso seria: imagina você morando num país distante dele. Zeca vai. Mas cada um de nós aqui, num país distante, Alexandre, a gente chega nesse país, nós somos os únicos cristãos. Os únicos. E aí tem uma pessoa endemoniada. E chegam correndo, porque escutaram falar de longe que você é cristão. O que você vai fazer? Você vai ligar? Léo, expulsa o demônio aqui pelo telefone para mim. Manda embora. Você faria isso? Com um demônio, com uma pessoa sofrendo na sua frente, endemoniada? Todos nós somos sacerdotes. Todos nós temos autoridade para pregar o Evangelho. Por isso que o que muitos pastores dizem que eu tenho autoridade espiritual sobre você é uma mentira. Uma mentira. Existe sim um respeito. Lógico, a palavra de Deus diz que nós temos que respeitar as nossas autoridades. Não é disso que esse texto está falando. Eu estou falando de autoridade espiritual. Eu estou falando de unção. O que esse texto diz aqui é que a mesma unção que foi derramada sobre Pedro é derramada sobre nós, porque a unção na palavra de Deus é separado, escolhido. Ou você é ungido, ou não é. Ou você é um separado de Deus para a obra dele, ou você não é. E daí Pedro continua dizendo: esses sacerdotes oferecem sacrifícios espirituais. Segundo o Russell Shedd, ele exemplificou isso de uma maneira muito didática, muito boa. Ele disse que os sacrifícios espirituais descritos nesse texto são proclamação do Evangelho, louvor a Deus com cânticos, revelação, oração, exortação, um dom, cooperação, alimentar o faminto e, principalmente, ter sua vida como um sacrifício vivo. Toda a sua vida como um sacrifício vivo diante dele. Meus irmãos, está lá o cara com a prancheta na mão. Até agora a gente tem 3 parâmetros. Vamos para o quarto. O quarto diz o seguinte: que os que confiam e honram a esse Deus, a esse Jesus, ou os que confiam em si mesmos. Ou você confia em Cristo Jesus, ou você confia em si mesmo. Pedro faz uma citação de Isaías 28 aqui.
Ponho em Sião uma pedra angular, escolhida para grande honra. Isso é muito lindo e muito interessante. Eu, como arquiteto, quando eu estava estudando isso, eu fiquei maravilhado. Porque essa pedra angular que Pedro cita aqui, era utilizada nas edificações greco-romanas daquele tempo. Essa pedra é que dava sustentação para o arco greco-romano. É o que dava sustentação para isso. Para as cúpulas, para as casas, para os edifícios. Vou dar um exemplo para os irmãos. Eles começavam a construção num ponto, do lado de cá e do lado de cá, e vinham subindo as pedras. Então, uma pedra, 2 pedras, 3 pedras, 4 pedras. E isso daqui ficava sustentado por madeira, até chegar no final. Quando chegava nesse final, eles colocavam a pedra angular. A pedra angular é o que não deixava a estrutura cair. É o que, pela física, dava sustentação para todo esse arco. Durante anos, essa foi a cobertura que eles usavam para quase todas as edificações das casas deles. É dessa pedra que Pedro está falando. Também, se você for ver um outro significado grego, que é mais impressionante isso, é que é uma pedra de esquina. A pedra angular é essa pedra de esquina e também é uma pedra de esquina. O que é a pedra de esquina? É a pedra do qual todas as edificações era colocada para delimitar de onde que começaria a sua edificação. Então você faria um gabarito, um projeto, e você começava com uma pedra que mostrava qual era a sequência que você ia colocar as outras pedras. Essa pedra delimitava exatamente as dimensões da construção. Ou seja, olha que coisa maravilhosa. Jesus é quem começa a construção. Ele é quem termina. Ele é quem inicia a obra. E Ele é quem sustenta, Ele é quem cobre. Sem Ele, meus irmãos, o tempo, as dificuldades, as intempéries da vida vão derrubar a casa. E sem Ele, para começar, você vai começar sem sentido. Daqui a pouco, você tem uma anomalia na sua frente. Uma casa que você não tem nem porta para entrar. Que você não se sente bem. O que Pedro diz então, também aqui, meus irmãos, o que Isaías disse lá atrás, 600 anos antes. Isaías escreveu esse texto 600 anos antes da vida de Jesus. Jesus Cristo é a pedra. Ele é a rocha que sustenta todas as coisas, que direciona, que cobre, que protege. Se não for Ele, meus irmãos, nós estamos condenados. Entendam, isso não é brincadeira. Não é uma metáforazinha que Pedro escreveu aqui para ser bonito. É dizer, se vocês não começarem com Ele, vai dar errado. E se vocês não terminarem com Ele, vai dar errado. Vocês estão baseando a vida de vocês em mentiras. Pedro ainda diz uma coisa sobre essa pedra. Vamos ler no verso 8. E também, ela é pedra de tropeço, rocha que faz as pessoas caírem. Que coisa, não? A mesma rocha que sustenta é a que faz cair? Como assim? Bom, vocês se lembram de que Cristo não pode ser ignorado? Essa é a ideia central do texto? Cristo não pode ser ignorado. Essa rocha descrita aqui não é uma rocha estática, como se você estivesse andando e um belo dia você tropeça nela. Não é uma rocha estática. Do grego, essa rocha descrita aqui, que é uma pedra de tropeço, também escrita lá atrás também por Isaías, Jeremias, essa rocha é um rolo compressor. Não é uma pedra estática. Ela é um rolo compressor que vem na sua direção e que revela mais cedo ou mais tarde o fracasso da vida de quem não baseia na rocha que é Cristo. Meus irmãos, quem não tem a vida baseada em Cristo Jesus, mais cedo ou mais tarde a casa cai. Não estou profetizando, viu? Não estou jogando praga. É o que o texto está dizendo. O texto está sendo muito claro quanto a isso. Não há como fugir.
mais cedo ou mais tarde, essa verdade, ela te pega. As complicações da vida, a depressão, o coronavírus, bate na sua porta e te cobra qual é a sua fundação. Meus irmãos, vai vir fiscal para ver o que é a nossa estrutura. Isso aqui que a gente está fazendo hoje é exatamente isso, é o que Deus nos pede para ver, é para fazer, para revelar em nós, em mim mesmo, se a minha estrutura está todo dia sendo baseada numa rocha firme, todo dia, porque a vida é uma construção diária, é um edifício que nós vamos construindo, todo dia um pavimento a mais. A beleza do Evangelho, a beleza de Cristo Jesus, é que Ele vem para tirar a nossa vida do pecado, é que Ele vem para revelar para nós que a nossa vida é um fracasso, glória a Deus por isso, mas para mostrar para Ele o quanto Ele é bondoso, o quanto Ele é misericordioso, o quanto Ele é fiel. Meus irmãos, Jesus não quer ver nenhum de nós perecendo, nenhum de nós. Ele não tem prazer nisso. Lá no Antigo Testamento a gente vê que Deus não se agrada, não se alegra na morte do ímpio. Ele não se alegra nisso, não se engane. O que Pedro está falando aqui, meus irmãos, é puro amor. É puro amor. Entenda uma coisa, é muito mais exigente para o pregador, para Cristo, te disciplinar, do que só falar coisa boa para você. Um pai que ama o filho, ele corrige o filho. Alguém entende isso daqui, não? Meus irmãos do céu, tem muita gente aí fora dizendo que está tudo certo, está tudo bem. E é nisso que a gente tem que basear. Não é o que o texto está dizendo, não é o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz é que Deus precisa transformar a gente, precisa tirar de nós o pecado, aquilo que está mesclado, junto com essa estrutura, porque Ele sabe que vai cair, e quanto maior fica o prédio, pior a queda. Pior a queda. Vem a parte que eu não entendo nesse texto. Vem a parte mais bela. Depois de Pedro dizer isso, depois de dizer que nós temos que ser dependentes de Deus, porque ou nós somos dependentes ou nós caímos, ou nós somos sacerdotes, ou nós não somos nada, ou nós somos parte da construção, ou nós somos entulhos. Depois de dizer todas essas coisas, olha que coisa mais linda que Pedro disse, que aqueles que o honram, e esse é o quinto ponto, aqueles que o honram também recebem honra. Os que reconhecem que são dependentes como um bebê, os que são pedras vivas e não entulhos, os que são sacerdotes, não meros ouvintes, os que lhe dão e não são envergonhados, os que lhe dão honra e não são envergonhados, são chamados das mais belas palavras de provavelmente toda a Escritura em relação a nós. O que ele diz? Eu quero que você veja isso agora como o próprio Deus dizendo para nós. O próprio Deus. Não enxerga a mim, eu quero que a gente leia junto esse texto. A partir do 9, vamos ler. Juntos. Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Meus irmãos, alguém entende isso aqui, não? Alguém entende? Você escutar da boca do próprio Deus dizendo para você que você é sacerdote, nação santa, propriedade exclusiva de Deus, exclusiva de Deus, povo escolhido desde a fundação da terra, reino de sacerdote. Aqui a gente pode dizer que a gente é filho do rei, porque a gente tem o mesmo caráter do rei. Meus irmãos, eu vejo gente falando de filho do rei. Filho do rei é quem vai herdar o reino, não é quem só vai receber o reino, é quem tem o entendimento de que vai herdar um reino. Nação santa, ungidos, separados por Ele e para Ele, propriedade exclusiva.
gente não é mais o que a gente quer. Nós não fazemos o que a gente quer fazer. Nós somos movidos, impelidos. Nós somos passageiros de um carro. Meu irmão, se você estiver na direção da sua vida, misericórdia de você. Como é gostoso ser um passageiro, naquele que sabe dirigir todas as coisas. Como é gostoso fazer uma viagem do lado dele. A viagem da vida. Como é gostoso depender 100% dele. Tem gente que se pergunta por que passa tanta dificuldade. Que nós, como cristãos, não podemos passar dificuldade. Mentira. Meus irmãos, como que nós vamos mostrar para o mundo que nós dependemos de Cristo Jesus? Se Ele não ensina a gente que finanças vêm dele, que a igreja vem dele, que o trabalho vem dele. Me explica isso. Qual que é a diferença entre nós e o mundo lá fora? O que Pedro está falando é que Deus nos escolheu para ser um povo. Não sei se os irmãos se lembram, mas em Oséias, quando Oséias teve um filho com uma prostituta, nasceu um menino chamado Não Meu Povo, porque não havia sido nascido de um relacionamento que Deus queria naquele momento. O que a palavra agora de Deus diz, e era uma representação também para o povo que estava em pecado contra Deus, o que a palavra de Deus diz agora é que todos nós somos povo. Pedro aqui concorda com Paulo. Quando Paulo saiu para pregar para os gentios, houve alguma dissensão, alguns questionamentos. Pedro aqui agora, todos, em todo lugar do mundo, que aceitarem Jesus como Filho de Deus, são povo de Deus. Em tudo nós dependemos do favor de Cristo. Para quê? De que forma que Pedro termina dizendo isso? Vocês agora têm uma identidade. Por que vocês têm essa identidade? Vamos ler a partir do 10? Diz o seguinte, no 9 ainda. No 9 diz, assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quem vive na maravilhosa luz de Deus aqui? No 10 diz o seguinte, antes vocês não tinham identidade como povo, agora são povo de Deus. Antes vocês não haviam recebido misericórdia, agora por causa de Jesus vocês receberam misericórdia de Deus. Meus irmãos, sinceramente, eu creio que os irmãos, quando pegaram essa carta e viram isso, eles devem ter ficado numa alegria danada. Não pode falar danada, desculpa. Uma alegria muito grande. Uma grande alegria. Vivendo exilados do seu povo, vivendo distantes da sua terra, eles escutaram agora que eles são parte de uma edificação, parte da igreja de Cristo, e que eles agora têm uma responsabilidade como sacerdotes. É um privilégio, não é? Diante dessas coisas, meus irmãos, que a gente estudou hoje, eu acho que eu não tinha preparado essa pregação para ser a última do ano, mas eu acho que ela se encaixou muito bem no que é a proposta do fim de ano, ou uma pregação de fim de ano que seja. De que forma você quer começar o ano que vem? Qual é a sua estrutura? Qual é a estrutura que você quer construir esse ano que vem? Meus irmãos, alguns de nós aqui precisam implodir os seus prédios e clamar a Deus, destrói o meu prédio, destrói porque eu não aguento mais de fazer força. Para arquiteto e engenheiro, enxerga a estrutura de uma forma muito poética, eu acho que principalmente arquiteto, né? Mas eu lembro quando eu fui para São Paulo e eu vi o MASP pela primeira vez. Alguém conhece o MASP, não? Museu de Arte de São Paulo? Eu chorei de ver o MASP. Sabe por quê? Porque eu fiquei imaginando aquela estrutura protendida, segurando um absurdo de peso, num vão de mais de 25 metros, e aquela estrutura fazendo força, o tempo inteiro, ano após ano, após ano, após ano, após ano. Meu irmão,
Se a sua estrutura não for sólida e baseada na palavra de Deus nesse ano que se começa, eu vou te clamar como um irmão. Pede a Deus para falar. Pede a Deus para mostrar se tem concreto. Se tem concreto misturado com outras coisas. Se tem plástico no meio. Se tem jornal no meio. Jesus está voltando, meus irmãos. Isso não é brincadeira. Nosso Deus está voltando. Está muito próximo da vinda de Jesus. Muito próximo. Não é tempo mais de brincar de ser crente. Não é tempo mais de brincar de ler a palavra de Deus. Aliás, tem crente que não lê a palavra de Deus. Impressionante isso. Tem gente que se diz crente, mas não procura tempo com Deus. Meus irmãos, Deus quer usar a gente na obra dele. Deus quer que a gente tenha um edifício sólido, para que a gente seja útil na igreja dele. Eu vou pedir um favor para quem está aqui, e os irmãos podem falar também para quem vier aí no futuro, para a igreja. Não esperem os pastores, os presbíteros chegarem a vocês e tentarem descobrir qual é o talento de cada um. Chega e diz: eu quero fazer isso. Deus me chamou para fazer isso. Deus me chamou para fazer aquilo. É isso que a gente quer. Não importa se isso é bom ou ruim, meus irmãos. Eu mal sabia cantar um dia atrás. Ainda acho que não sei. Mas estou no caminho. A Débora está me ensinando. Débora e o Caio estão nos ensinando. Meus irmãos, não é tempo de vergonha mais. Esse ano que vai entrar não vai ser fácil. Não se engane, o corona, ao que tudo indica, nas pesquisas e os cientistas, não vai passar tão cedo. Se passar, glória a Deus, você pode intervir lindamente, né? Mas não são as indicações que a gente tem. De que jeito que a igreja dele vai se comportar. Se coloca de pé. Vamos orar. Senhor Deus, Tua palavra mais uma vez foi pregada, Pai, Tua preciosa palavra. Pai, ela é muito maior do que qualquer capacidade de exposição que o homem tem. O que eu te peço é que essa mesma palavra transforme os corações aqui hoje. Deus, sonda nossos corações. Essa é uma oração muito corajosa, Pai, o Senhor sabe disso. Sonda nossos corações. Vê se em nós tem algum pecado e tira de nós qualquer coisa que não seja a estrutura fundamental que é Cristo. Pai, para quem está ignorando, Senhor, que pare de ignorar, pelo amor do nome de Jesus. Que pare de ignorar aquele que é a rocha. Porque a rocha é também um rolo compressor. Então, Pai, no nome de Jesus, traz esse profundo entendimento para cada um aqui hoje, para que nós sejamos tão parte da construção do templo do Senhor, que as pessoas lá fora não vejam. Você é parte de algo. Não é que você é, mas você é parte de algo que é muito maior do que você. E que a gente possa apontar, é a igreja de Cristo, da qual Ele está vindo buscar em breve. Em breve o Senhor está vindo, Pai. Atenta o nosso coração. De uma vez por todas, Pai, por favor. Eu te clamo, Jesus, que o Seu Espírito Santo venha. Assim como vem em Pentecostes, Pai. Tira de nós a incredulidade. Tira de nós, Pai, a falta de dependência, o medo. O medo de que o Senhor não vai suprir. O medo da doença. O medo de que o Senhor não vai fazer, Pai, por nós infinitamente mais, é o que essa palavra diz, do que mais a gente precisa, Pai. Senhor Deus, eu te clamo que Teu Evangelho seja amado nesse lugar. Amém. Em nome de Jesus, nós sejamos conhecidos como uma igreja que ama o Teu Evangelho. Amém. Nós Te amamos, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pode ser assim. Amém. 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 Pode ser assim.